A sala de reuniões estava gelada naquela manhã de sexta-feira. Não pelo ar-condicionado que funcionava mal há semanas, mas pelo silêncio pesado que antecedia tempestades corporativas. Henrique Carvalho ajeitou os óculos de grau com lentes riscadas pelo tempo. 63 anos, 42 deles dedicados àquela empresa. 42 anos acordando às 5 da manhã. 42 anos chegando antes de todos. 42 anos sendo o primeiro a acender as luzes daquele prédio cinzento no centro da cidade. Seus dedos calejados seguravam uma pasta desgastada. A mesma pasta que carregava desde 1983. Dentro dela, documentos que poderiam mudar tudo, mas ninguém ali imaginava o que aquele velho guardava. Do outro lado da mesa, Rodrigo Mendes tamborilava os dedos impacientes sobre a superfície de vidro. 38 anos. Terno italiano. Relógio suíço. Sorriso de quem nunca precisou lutar por nada. 3 anos como diretor executivo. 3 anos destruindo o que levou décadas para ser construído. Henrique. A voz de Rodrigo cortou o silêncio como lâmina afiada. Vamos ser práticos. Você está aqui há quanto tempo mesmo? 42 anos, senhor. 42 anos. Rodrigo repetiu com um sorriso torto. E em 42 anos, me diga, qual foi sua maior contribuição para esta empresa? O velho engoliu seco. Seus olhos percorreram os rostos ao redor daquela mesa. Colegas que ele treinou. Pessoas que ele ajudou a crescer. Gente que ele ensinou tudo que sabia. Agora, todos desviavam o olhar. Covardia tem cheiro. E fede. Eu trabalhei no desenvolvimento do sistema de logística que está obsoleto há 10 anos. Rodrigo interrompeu com frieza cirúrgica. Henrique, vou ser honesto com você. A empresa está passando por uma reestruturação. Precisamos de sangue novo. Mentes jovens. Pessoas que entendam tecnologia, inovação, o futuro. Cada palavra caía como pedra sobre o peito do velho. O senhor está me demitindo? Rodrigo soltou uma risada curta, cruel. Demitindo? Não, não, não. Ele levantou as mãos em falsa cordialidade. Estamos oferecendo uma aposentadoria antecipada, muito generosa, aliás. Você deveria agradecer. Faltam 2 anos para minha aposentadoria completa. Se eu sair agora, vai receber 70% do valor. Rodrigo cortou novamente. Olha, Henrique, vou te dar um conselho de graça. Você é velho, cansado, ultrapassado. Essa empresa precisa evoluir. E, francamente, você é peso morto há anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique sentiu o mundo desabar. 42 anos reduzidos a peso morto. 42 anos de lealdade jogados no lixo como papel usado. 42 anos de sacrifícios humilhados em 30 segundos. Suas mãos tremeram levemente sobre a pasta antiga. Eu tenho até o fim do dia para decidir? A voz saiu fraca. Você tem até às 17 horas. Rodrigo olhou o relógio com desdém. Ah, e Henrique, pode limpar sua mesa hoje mesmo. Não vai precisar voltar na segunda-feira. O velho se levantou em silêncio. Cada músculo doía, não pela idade, mas pela dor de quem construiu um castelo e viu incendiarem na sua frente. Ao sair da sala, ouviu a risada de Rodrigo ecoando no corredor. O que ninguém sabia era que dentro daquela pasta desgastada estava a verdade. A verdade sobre quem realmente construiu aquela empresa. A verdade sobre a ideia que gerou milhões. A verdade que Henrique guardou por décadas. E em poucas horas, todos saberiam. A justiça invisível estava prestes a se revelar. Henrique caminhou pelo corredor como um fantasma. Seus passos ecoavam no piso frio de granito. 42 anos. Cada porta, cada sala, cada canto daquele prédio guardava uma memória. Ali, na sala 3, ele teve a ideia que mudou tudo. Ali, no segundo andar, ele passou noites em claro salvando a empresa da falência. Ali, naquela mesinha de café, ele consolou colegas em crises. Ali, naquele banheiro, ele chorou sozinho quando sua esposa morreu e ninguém percebeu sua ausência. Henrique. Uma voz suave o chamou. Era Marta. 56 anos. Secretária há 30 anos. Olhos inchados. É verdade?
Você vai embora? O velho apenas acenou com a cabeça. As palavras custavam a sair. Eles não podem fazer isso com você. A voz de Marta tremia. Você é esta empresa, Henrique. Você... Não sou mais nada, Marta. Ele interrompeu com amargura. Sou apenas um velho estorvo. Não diga isso. Você sabe que não é verdade. Mas Henrique não tinha forças para discutir. Ele seguiu para sua mesa, sua pequena estação de trabalho no canto do escritório. Sem janela. Sem privacidade. Apenas uma mesa de fórmica arranhada e uma cadeira que rangia. Sentou-se pesadamente. Olhou ao redor. Uma caneca com a logo antiga da empresa. Uma foto desbotada dele com o fundador, seu Alberto. Um calendário de 2023 que ninguém se deu ao trabalho de trocar. Uma plantinha meio morta que ele insistia em regar toda segunda-feira. Toda aquela vida resumida em objetos sem valor. Abriu a gaveta. Lá estavam os documentos, contratos antigos, anotações à mão, rascunhos em papel timbrado amarelado pelo tempo, provas que ele guardou como quem guarda segredos pesados demais para carregar, mas perigosos demais para revelar. 1983. O ano que mudou tudo. Henrique tinha 21 anos. Recém-contratado como assistente administrativo. Ganhava um salário mínimo e meio. Dividia um apartamento de um cômodo com 3 colegas. Comia miojo no jantar e pulava o almoço para economizar. Mas tinha algo que o dinheiro não comprava: visão, inteligência e uma capacidade absurda de resolver problemas. Naquela época, a empresa estava à beira da falência. Seu Alberto, o fundador, estava desesperado. A concorrência destruía seus contratos. Os custos de transporte consumiam todo o lucro. Em 6 meses, as portas seriam fechadas. 50 famílias na rua. Foi Henrique quem teve a ideia. Uma noite, sozinho no escritório vazio, ele desenvolveu um sistema revolucionário de roteirização de entregas. Não existia computador. Não existia internet. Apenas papel, caneta e um cérebro brilhante trabalhando até a exaustão. Ele calculou rotas, otimizou horários, redesenhou toda a logística da empresa. E quando apresentou a ideia para seu Alberto, o velho fundador chorou. Menino, você acabou de salvar 50 famílias. A empresa não apenas sobreviveu, ela explodiu. Em 5 anos multiplicou seu faturamento por 10. Em 10 anos, se tornou líder regional. Em 20 anos, abriu filiais em 6 estados. Tudo por causa daquela ideia. A ideia de um garoto de 21 anos que ganhava um salário mínimo e meio. Mas houve um problema. Seu Alberto, em sua gratidão, fez uma promessa. Uma promessa registrada em documentos que Henrique guardou por décadas. Uma promessa que garantia a ele participação vitalícia nos lucros derivados daquela inovação. Quando seu Alberto morreu há 10 anos, seu filho assumiu. E quando o filho morreu em um acidente, há 5 anos, Rodrigo Mendes comprou a empresa. Comprou por uma fração do valor real, aproveitando-se da viúva desesperada. Rodrigo não sabia da promessa. Ninguém mais sabia. Os documentos originais desapareceram misteriosamente durante a transição. Apenas Henrique guardava cópias. Cópias autenticadas. Cópias que provavam tudo. Durante todos esses anos, Henrique ficou calado. Por lealdade ao falecido seu Alberto. Por medo de criar problemas. Por acreditar que fazer o certo seria recompensado naturalmente. Que tolo ele foi. Agora, aos 63 anos, humilhado, destroçado, jogado fora como lixo, Henrique finalmente entendeu. A lealdade só funciona quando é mútua. E ele foi leal a pessoas que o esqueceram. Mas não mais. Henrique pegou o telefone. Discou um número que decorou há meses, mas nunca teve coragem de ligar. Escritório Andrade e Associados. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de falar com o Dr. Andrade. É sobre um caso de apropriação indébita e roubo de propriedade intelectual. Do outro lado da linha, silêncio. Um momento, por favor. Henrique olhou o relógio. 12:15. 5 horas para mudar sua vida. 5 horas para fazer justiça. 5 horas para provar que o velho tinha garras. A guerra estava apenas começando. 15 horas e 45 minutos. 15 minutos para o prazo final.
A sala de reuniões estava lotada agora. Rodrigo Mendes havia convocado toda a diretoria. Queria fazer um espetáculo. Queria humilhar Henrique uma última vez diante de todos. Queria que a demissão do velho servisse de exemplo. Onde está o fóssil? Rodrigo olhou o relógio de pulso com impaciência. Ele tem até às 17 horas para assinar a rescisão ou... Henrique entrou. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, um homem de terno escuro carregava uma pasta de couro. Dr. Andrade, 52 anos. Um dos advogados mais temidos da cidade. Especialista em propriedade intelectual e fraudes corporativas. O sorriso de Rodrigo congelou. O que é isso, Henrique? É minha resposta, Sr. Mendes. A voz do velho saiu firme. Pela primeira vez em décadas, firme. Rodrigo tentou rir, mas o som saiu forçado. Você trouxe um advogado? Para quê? Para negociar mais 30 dias de trabalho? Ele olhou para os diretores ao redor, buscando cumplicidade. Olhem só. O velho aprendeu a fazer birra. Não vim negociar. Henrique puxou uma cadeira e sentou-se lentamente. Colocou sua pasta antiga sobre a mesa. Vim cobrar o que é meu. Silêncio pesado tomou conta da sala. Dr. Andrade abriu sua pasta e começou a distribuir documentos para cada pessoa presente. Meu nome é Ricardo Andrade. Represento o Sr. Henrique Carvalho em uma ação judicial que será protocolada ainda hoje contra esta empresa. Sua voz era técnica, profissional, mortal. Os documentos que estão recebendo provam que o Sr. Henrique é o criador legítimo do sistema de logística que sustenta esta empresa há 42 anos. Rodrigo pegou os papéis com mãos trêmulas. Isso é ridículo. Ele era um simples assistente administrativo. Um assistente administrativo que salvou esta empresa da falência em 1983. Dr. Andrade continuou implacável. O Sr. Alberto Ferreira, fundador desta empresa, assinou um contrato particular garantindo ao Sr. Henrique participação vitalícia de 15% sobre todos os lucros derivados daquela inovação. Contrato? Que contrato? Isso não existe. Existia. Henrique falou pela primeira vez, sua voz carregada de décadas de mágoa. E você o destruiu quando comprou a empresa, ou mandou destruir? Tanto faz. Prove. Rodrigo bateu a mão na mesa. Prove que esse contrato existiu. Henrique abriu sua pasta antiga. De dentro, tirou um envelope amarelado. Cópia autenticada em cartório. Data: 15 de agosto de 1983. Assinada por Alberto Ferreira e 2 testemunhas. Ele empurrou o documento para Rodrigo. As testemunhas ainda estão vivas e dispostas a depor. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Além disso, Dr. Andrade continuou. Temos os rascunhos originais do projeto, todos escritos à mão pelo Sr. Henrique. Temos depoimentos de ex-funcionários que confirmam sua autoria. E temos a perícia grafotécnica que comprova que todos os documentos fundadores do sistema levam a assinatura original do meu cliente. A sala estava em choque absoluto. Vocês não podem... Rodrigo tentou se recompor. Isso foi há 40 anos. Prescrição. Existe prescrição. Não quando há má-fé comprovada. O advogado sorriu friamente. E não quando o beneficiário foi impedido de exercer seus direitos através de coação moral e subordinação hierárquica. O Sr. Henrique trabalhou todos esses anos em silêncio porque acreditava que a empresa honraria o acordo moral feito com seu fundador. Ele foi enganado. Henrique se levantou, olhou Rodrigo nos olhos. 42 anos. Sua voz tremia, mas não de medo, de raiva contida. 42 anos eu construí esta empresa. Enquanto você estava brincando de carrinho, eu estava aqui. Enquanto você estudava em colégio particular, eu passava fome para economizar dinheiro. Enquanto você herdava fortunas, eu suava sangue. Henrique, eu... Cale a boca! O grito do velho ecoou na sala. Ninguém jamais o tinha visto assim. Você me chamou de peso morto, de ultrapassado, de inútil. Você me humilhou na frente de pessoas que eu treinei. Você cuspiu em 42 anos de dedicação. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Henrique. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. Agora você vai pagar.
Literalmente. Dr. Andrade fechou sua pasta. Nossa estimativa inicial, considerando 15% dos lucros dos últimos 42 anos, corrigidos monetariamente, aponta para um valor aproximado de... Ele fez uma pausa dramática. 83 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo desabou na cadeira. Sua arrogância evaporou. Seu império desmoronou em 15 minutos. Henrique pegou sua pasta antiga e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, Sr. Mendes, sobre aquela aposentadoria antecipada. Um sorriso triste surgiu em seu rosto. Pode enfiar onde o sol não bate. E saiu, deixando para trás 42 anos de silêncio e começando um novo capítulo onde sua voz finalmente seria ouvida. 6 meses depois, Henrique estava sentado no banco da praça em frente ao prédio. O mesmo prédio onde passou 42 anos da sua vida. Mas agora, ele não entrava mais por obrigação. Entrava como sócio majoritário. A ação judicial foi rápida. Rodrigo Mendes tentou todas as manobras possíveis. Contestou documentos. Tentou subornar testemunhas. Até ameaçou Henrique através de intermediários. Mas a verdade era sólida demais. Incontestável. O juiz não apenas reconheceu o direito de Henrique aos 15%. Determinou que Rodrigo havia agido de má fé ao destruir documentos originais e condenou a empresa a pagar não apenas os lucros atrasados, mas também danos morais e materiais. Rodrigo foi forçado a vender sua participação para cobrir a dívida. Saiu da empresa que comprou por quase nada, levando ainda menos. A ironia da justiça. Mas o dinheiro nunca foi o que importou para Henrique. Posso sentar? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Era Marta, a secretária, agora promovida a gerente administrativa. Uma das primeiras mudanças que Henrique fez ao assumir o controle. Claro. Ele sorriu. Aquele sorriso cansado de quem venceu uma guerra, mas perdeu muitas batalhas no caminho. Ela sentou ao seu lado. Ficaram em silêncio por um momento, apenas observando o movimento da cidade. Como você se sente? Marta perguntou. Henrique demorou a responder. Como ele se sentia? Rico? Vingado? Realizado? Velho. Ele finalmente disse. Me sinto velho, Marta. E cansado. Mas você venceu. Você provou para todos que... Provei o quê? Ele a interrompeu suavemente. Que eu tinha razão. Que fui injustiçado. Suspirou fundo. Eu sabia disso há 42 anos. Não precisava provar. Marta ficou quieta, entendendo. Sabe o que dói mais? Henrique continuou, olhando para o horizonte. Não é o tempo perdido. Não são os anos de humilhação. É saber que eu poderia ter feito isso há décadas. Poderia ter lutado pelos meus direitos quando ainda era jovem. Quando ainda tinha energia. Quando minha esposa ainda estava viva para ver. Sua voz embargou. Ela morreu achando que eu era um fracasso, Marta. Morreu vendo eu sair de casa todo dia para ser tratado como nada. E eu nunca contei para ela. Nunca disse que eu tinha esses documentos, que eu tinha esse direito. Por quê? Por lealdade? Por medo? Por covardia? Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Ela merecia ver isso. Merecia ver que o marido dela não era um fracassado. Que o homem que ela amou construiu algo grande, mas eu deixei o medo me paralisar. E agora? Agora o dinheiro não traz ela de volta. Marta segurou a mão dele. Não disse nada. Às vezes, o silêncio é o único consolo possível. Henrique enxugou os olhos e se recompôs. Mas sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Sua voz ganhou determinação. Vou criar um fundo. Para funcionários antigos que são descartados como lixo perto da aposentadoria. Vou garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. Isso é lindo, Henrique. E vou processar cada empresa que eu descobrir fazendo isso. Ele sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de missão. Vou usar meus últimos anos para ser a voz de quem foi silenciado. Para ser a justiça invisível que protege os invisíveis. Marta sorriu de volta. Com orgulho. Seu Alberto estaria orgulhoso.
Seu Alberto criou esse problema ao não oficializar tudo corretamente. Henrique respondeu com sinceridade. Mas sim, acho que ele estaria orgulhoso de ver que eu finalmente aprendi a lutar. Ele se levantou do banco. Suas articulações estalaram. A idade não perdoa, mas a dignidade reconquistada compensava cada dor. Vamos. Temos uma empresa para reconstruir. Da forma certa dessa vez. Enquanto caminhavam de volta ao prédio, Henrique olhou para cima. O céu estava limpo, azul. Pela primeira vez em décadas ele sentiu que podia respirar. A justiça chegou tarde. Mas chegou. E às vezes, isso precisa ser suficiente. Porque a verdadeira vitória não está em destruir quem te destruiu. Está em reconstruir quem você sempre foi, mas esqueceu de ser. Henrique Carvalho tinha 63 anos. 42 deles ele viveu no silêncio. Mas nos anos que restavam, ele seria o grito que ecoaria por todos aqueles que nunca tiveram voz. Essa era sua missão agora, e ele estava apenas começando. A lição permanece. Quantas pessoas você conhece que carregam direitos não reclamados? Quantos Henriques existem por aí, guardando documentos em pastas antigas, esperando uma justiça que nunca vem espontaneamente? A lealdade é linda, mas a lealdade sem reciprocidade é apenas autossabotagem. Não espere 42 anos para lutar pelo que é seu. Não espere a humilhação final para revelar sua verdade. Não espere perder quem você ama para provar seu valor. A justiça invisível existe, mas ela só age quando você tem coragem de torná-la visível. Henrique aprendeu isso tarde demais. Você não precisa cometer o mesmo erro. Lute, reivindique, exija. Porque o respeito não é dado, é conquistado, e você merece.